1,4 bi do meu, do seu, do nosso dinheirinho, de acordo com a análise do UOL. Polêmica das prefeituras amiga de Lula. O que significa? Tá desviando. 6 cidades aí tá conseguindo, galera, pegar dinheiro direto do governo. Vamos entender esse caso aí. Parece que Lula tem suas cidades preferidas. Prioridade era essa palavra que estava escrita à mão em envelope usado por prefeituras comandadas por aliados de Lula, com pedido de dinheiro ao governo federal. O presidente atendeu aos pedidos específicos de 6 cidades, governadas pelo PT ou partidos parceiros, totalizando um repasse de quase 1,5 bi. Desde que o petista tomou a posse no ano passado. Os municípios de São Paulo são Mauá, Araraquara, Diadema e Hortolândia. E no Rio de Janeiro, Cabo Frio e Belfor Roxo. Interessante, né? Que lá pro norte, onde teve bastante voto, não ajudou ninguém. E por que isso importa? A decisão de enviar verbas volumosas a essas cidades através de ministérios importantes como saúde, cidade e assistência social veio diretamente do gabinete de Lula e não seguiu nenhuma das regras padrões para o repasse. Prefeito aliado pediu, Lulete fez o Pix, facinho. As 6 cidades favorecidas reúnem menos de 1% da população brasileira e não aparece na lista dos piores IDHs do país. Mesmo assim, elas recebem mais verba da saúde para exames e cirurgia do que 13 capitais de estados. Além disso, cidades com mais alto nível de pobreza solicitaram menos dinheiro e não foram atendidas. Por que será? Será que é porque não faz parte do Timete? Deve ser, né? Galera, enquanto eu preparo todo esse depoimento aqui da UOL, essa denúncia da UOL, já deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para estar por dentro de todas as nossas novidades aí. Comente aí, deixe um joinha, qualquer coisa para estar ajudando o nosso conteúdo a espalhar para mais e mais pessoas. Já volto um caso aí, galera. Então vamos aí, galera, com a denúncia da UOL com mais de... O interessante é veio diretamente da UOL, né? Isso que é... Por que será que isso está acontecendo agora? Era tudo parceirada, né? O Lula direcionou desde a posse quase R$1,5 bilhão para um grupo de 6 prefeituras aliadas. Os integrantes desse grupo são Edinho Silva, prefeito de Araraquara, do PT, José de Felipe Júnior, prefeito de Diadema, também do PT, Marcelo Oliveira, prefeito de Mauá, também do PT, Cafu César, do PSB, ex-secretário de Hortolândia e candidato a vice-prefeito, Magdala Furtado, do PV, prefeita de Cabo Frio, e Vaguinho, do Republicanos, prefeito de Belfor Roxo. Interessante pra caramba, né? Por que só daqui, né? É isso que eu fico assim, por que só esses aliados, né? As 6 cidades estão entre as mais beneficiadas em programas prioritários de 5 ministérios: saúde, cidades, educação, trabalho e assistência social. O personagem central dessa rede é o chefe do gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Ele é o faz-tudo do presidente. E Marcola já tem nome de chefe de facção, né? Marcola. Só tem menos acesso a Lula do que a primeira-dama, Janja da Silva. Desde o início do governo, Marcola se reuniu 33 vezes com prefeitos e secretários municipais no Palácio do Planalto, 22 vezes com integrantes do grupo favorecido por Lula. Nesses encontros, Marcola chegou a tratar sobre liberação de verbas. E o que há de errado nessas operações? Os repasses milionários direcionados desprezaram formalidades e contrariaram princípios como impessoalidade e legalidade, previstos na Constituição. O UOL apurou que as operações ocorrem sem aval da técnica, deixando até espaço de conclusão de análise em branco, em valor maior do que o solicitado pelo município, sem apresentar motivos. Então significa que ele está ajudando mais do que o próprio município precisa.
Caramba, Um Luvete. pedido de prioridade escrito à mão e sem justificativa, rapaz. e com notas técnicas que embasam os repasses sem qualquer detalhamento. Os recursos que abastecem essas prefeituras são verbas próprias dos ministérios e não de emendas. Ou seja, é o governo e não os parlamentares que decide como e onde aplicar o dinheiro. Nem por isso esses recursos podem ser enviados sem seguir exigências legais. O Lula tem sido criticado pelo seu isolamento político nesse novo mandato, mas o grupo das 6 Isolamento nada, o bicho tá ostentando, né? Você pode ver que tá viajando, né? Mas realmente, aqui no Brasil, aqui, você não tá vendo nada, não. prefeituras Só roubalheira, tirando grana, né? têm prioridade. Desde a posse, o presidente se encontrou 17 vezes com prefeitos em seu gabinete. 12 desses encontros foram com os prefeitos de 5 cidades do grupo. No caso de Hortolândia, o encontro foi com o então secretário Cafu César. Os encontros e acertos são revelados pelos próprios prefeitos nas suas redes sociais. Mais recursos para a saúde de Diadema, 75 milhões de reais repassados para a cidade de Diadema. Tá bom então, presidente. E obrigado pela ajuda, hein? Aqui tá vindo bastante coisa, hein? O povo aqui agradece muito. Você viu aí onde começa a roubalheira, galera? E aí nós ficamos aqui embaixo aqui brigando, né? Brigando um com o outro aí, mas aí o esquema todo armado aí, mano. Né? Alguns exemplos mostram as irregularidades na liberação do dinheiro público. Araraquara recebeu 94 milhões de reais do Ministério da Saúde entre outubro de 2023 e maio de 2024. A pasta questionou sobre a ausência de pedido formal e estudos relativos à parte desse valor, 59 milhões de reais. Nada foi feito, mas mesmo assim o dinheiro foi liberado. Em um pedido feito por Diadema, uma Facinho, você vendo como que é fácil pedir dinheiro? É só tá parceiro, é só fazer parte do esquema, galera. Entendeu? E aí os outros, né, as outras cidades que precisam, né? Porque até o momento você pode ver, essas cidades aí nem estão na lista das cidades mais necessitadas dessas granas aí, né? solicitação de prioridade foi escrita à caneta, sem explicações para essa ordem. No mesmo pedido, a cidade solicitou 70 milhões de reais e recebeu 5 milhões a mais, sem justificativa. Mauá e Diadema receberam em junho de 2024 mais 20 milhões de reais cada uma, de novo do Ministério da Saúde, em uma mesma portaria que atende só as duas cidades. Esse documento tem apenas 3 frases, enquanto o comum é ele chegar até a 16 parágrafos. Essas duas cidades também foram beneficiadas 3 frases para fazer o pedido. Não tiveram nem esforço. Você tá entendendo o nível, galera? O nível que tá muito fácil, né, pra esses caras hoje. pelo programa Periferia Viva para a urbanização de favelas. Aí. Diadema vai receber 198 milhões de reais, Aí. a maior verba para um município, enquanto Mauá foi contemplada com 160 milhões. Mas só como comparação, em 2 favelas de Diadema, beneficiadas pelo programa, moram 2.200 famílias. A favela da Maré, no Rio, tem 140 mil habitantes, uma população superior a 96% dos municípios brasileiros. Ela vai receber 28 milhões de reais a menos. Você tá vendo? O Palácio do Planalto diz que o presidente recebe líderes globais, lideranças sociais, empresariais, deputados, senadores e prefeitos, e que os recursos são liberados pelo Ministério de forma documentada. Não sai nada assim sem documento de lá não, galera. Vamos ver mais aqui. Sobre o chefe do gabinete, a assessoria afirma que faz parte da rotina receber autoridades. Os prefeitos foram procurados e não responderam. É óbvio que não vão responder, é óbvio. Você acha que esses caras vão responder? Quem tem medo. O Ministério da Saúde negou que tenha ocorrido irregularidades nos processos mencionados e silenciou sobre pedidos do presidente para favorecer as 6 cidades. Que fita, não? Que fita. E você vê, e a gente fica aqui, né? O Ministério das Cidades afirmou que segue critérios técnicos para a destinação de recursos no âmbito de todo o seu programa. Então não é fácil arrancar dinheiro do Ministério das Cidades, diz eles, né? Mas, se somos parte da parceirada, os demais ministérios não responderam até a publicação dessa reportagem. E você acha que vão responder? Você acha? E temos aqui, ó, repórter da UOL
né, diz que Lula tá perdendo o nexo. Verbos. Olha só. Em primeiro lugar, Fabíola, a gente precisa lembrar que nós estamos falando de dinheiro Josias meu, de seu, nosso. Souza. É dinheiro do contribuinte. A gente entrevistava há pouco o Boris Casoy e você, Fabíola, pediu a ele para carimbar algo da conjuntura atual com o velho bordão, o antigo bordão do Boris, que isso é uma vergonha. O orçamento da União se tornou uma vergonha. Ao longo dos últimos anos, ele foi sendo desvirtuado desde 2015. Emendas de parlamentares se tornaram impositivas, portanto, o governo é obrigado a executá-las. Primeiro as individuais, no governo da Dilma, depois no governo do Michel Temer também, as emendas de bancada. Depois, com o Bolsonaro, veio o orçamento secreto, virou uma casa da mãe Joana, o orçamento da União. Agora está se travando um debate sobre a necessidade de colocar um freio nisso tudo. E o Lula disse, dias atrás, que não se conforma com o fato de que o Congresso Nacional sequestrou verbas que o governo federal deveria executar. Fez isso por meio de emendas parlamentares opacas, impositivas. Os homens, resumindo, os homens estão perdendo a mão. Tá tendo guerrinha lá. O presidente está querendo dominar sem passar pelos ministérios. Tá que ele mesmo ali já queria mandar o dinheiro pros amiguinhos. Vamos entender mais. Aí você descobre, nesse meio tempo, que o Palácio do Planalto também está enviando lá suas emendas PIX para prefeituras companheiras, prefeituras amigas, meia dúzia de prefeituras beneficiadas com 1,4 bilhão de reais, liberados assim, dessa maneira, na galega, meio sem transparência. E nesse momento, se você descobre isso, quando você está tendo esse debate, o Supremo suspende a execução das emendas, força o debate. Aí você descobre que o presidente da República também está beneficiando os seus parceiros, seus amigos. Aí o Lula perde o nexo no meio dessa guerra que ele está travando com o Congresso. Ele tenta reaver parte dos 50 bilhões de reais que são distribuídos aí anualmente a municípios que os parlamentares querem beneficiar e fazem isso de qualquer maneira, sem transparência, com emendas secretas que sobreviveram ao fim do orçamento secreto, ao suposto fim. Então fica o presidente sem nexo. E a República não pode ser assim, Fabíola. Estamos falando de dinheiro público, como disse. Quando você privilegia, por exemplo, aqui neste caso, 4 municípios de São Paulo e 4 municípios do Rio de Janeiro, o Lula resolveu privilegiar esses municípios. E lembrando, hein, galera, não são os municípios mais necessitados, hein? Cabo Frio, né? Araraquara. Aí você vai verificar, eles estão longe de ser os municípios que têm piores indicadores econômicos e sociais. Há outros municípios, a reportagem inclusive traz 2 deles. Que significa aqueles IDHs lá, entendeu? Indicadores econômicos, entendeu? Do Nordeste, cujos indicadores são muito mais precários, pediram o dinheiro e não receberam. Você tá vendo que eu disse lá atrás? Então, assim, a região que mais ajudou, a região que mais deu voto pro homem, é a região que menos está recebendo recursos. Abre os olhos e para de querer brigar. E olha qual que é a fonte, hein? É da UOL, galera. É da UOL. Então, quando você trata de maneira desigual os municípios, dá nisso. O dinheiro é distribuído para amigos em detrimento de outros municípios que precisam mais. Então, isso tudo é uma vergonha, Fabíola. E o Lula perde o nexo quando se descobre que ele está fazendo mais ou menos o que fazem os parlamentares. Uma proporção menor, 1,4 bilhão, mas isso é o que se descobriu aqui. Pode ser que tenha mais. Então, fica a impressão de que o presidente quer moralizar o orçamento, não porque está insatisfeito com a má aplicação dos recursos, mas porque está com ciúmes dos parlamentares. Gostaria de retomar o direito de distribuir como bem entender os recursos. Você tá vendo, galera? Você tá vendo? E quanto tempo o pessoal, vamos colocar aí, né, que é contra o Lula, fala sobre isso? Antes das eleições já tava falando sobre isso. Agora, o que me chamou a atenção é a fonte, né? Por que veio do G1, o UOL, todas essas plataformas, né? Todos esses meios de comunicação tá revelando isso. Não pode ser assim, é de fato uma vergonha, e o presidente não fica bem posto no debate no momento que está se discutindo a moralização ou uma divisão mais equânime do orçamento, e como disse, é dinheiro nosso, Fabíola. Que Lula deve responder a isso, Thales? O que você acha, né? Porque na reportagem eles falam que, na verdade, o Lula recebe líderes, eles trataram como uma coisa normal. A gente sabe da proximidade de Lula, né, com as suas relações políticas, por exemplo, o Edinho mesmo é uma pessoa muito próxima, né? Mas isso justifica, e até quando a gente vê o vídeo completo da reportagem da Andresa, eles até pegaram nas redes sociais. É tudo tão descarado, né? Porque eles falam, olha, tá vindo muito dinheiro pra cá, porque o Lula tá mandando muita coisa pra cá.
No que isso prejudica o próprio governo Lula? Prejudica o país, né? O caso é o seguinte: primeiro, parabéns a Andresa, a Júlia pela matéria, uma bela matéria, redonda, óbvio, com informação, com pesquisa. É isso mesmo. Primeiro de tudo, galera, ninguém tá aí pro país. Desde quando colocou esse homem lá, ele já sabia que ia ser a última dele. Ele já disse já em reportagem, ele disse já em entrevistas, né, que dessa vez ele ia entrar pra arrebentar, né? Mas, olha pra história, galera. Grava hoje, porque amanhã vai levantar outro. E aí o pessoal aí do Nordeste para de ser enganado, mano. Aonde menos tá indo dinheiro. Onde menos tá indo dinheiro. Pesquisa com muito boa, ouvindo do outro lado. Agora, o que essa matéria está mostrando é que quando as emendas, a distribuição das verbas, das emendas parlamentares viram um salve-se quem puder, todo mundo perde a razão, todos os envolvidos perdem a razão, inclusive o próprio governo. Então perdeu-se a razão, perdeu-se a lógica completa e o respeito, a ética na distribuição das emendas parlamentares. Esse é que é o problema que está mostrando essa matéria. Precisa ser retomado o fio da meada. A questão das emendas parlamentares. Mas isso aí não é de hoje, não. Ele coloca como se esse negócio começou agora. Né? Como se esse negócio começou agora. É interessante, galera, que a política hoje em dia já tá ficando assim. Muita coisa que antes era muito oculta, hoje tá sendo jogada. Entendeu? Então não tem como ser rédea. Que rédea? Esse negócio aqui já perdeu faz tempo. É o reflexo. Você acha que vão ficar a vida inteira fazendo cagada? Vamos ver. Precisa sofrer uma mudança radical. E é isso que eu acho que o Supremo está fazendo. O Supremo está cumprindo o papel dele de resolver as grandes crises institucionais entre os poderes. O Congresso está exagerando nessas emendas parlamentares e o governo também entrou no salve-se quem puder, pegando ali para os aliados mais próximos do presidente. Tem que botar um freio nisso. E qual é o freio que o Supremo está discutindo? Não é a quantidade de emendas, como o Lula chegou a falar, essa quantidade, eu não sei, como o governo está preocupado em diminuir a quantidade de emendas. Não é a quantidade, até as emendas parlamentares, elas têm o seu sentido. Sentido de roubarem mais. Que cê é louco, rapaz. É mais brecha, isso que é o problema. O problema é assim, ó, se já levou, né, até o momento aquilo que nós sabemos, já foi 1,4 bi. E na época do antigo presidente, quando ele saiu, conseguiram achar umas podridãozinhas, imagine esse que já foi condenado. Elas têm um sentido de distribuir para os municípios uma verba que o planejamento federal não pensou. Então ela tem a sua importância. Agora, precisa ter transparência. E é isso que o Supremo Tribunal está fazendo. Está querendo cobrar do Congresso e do governo transparência na distribuição das emendas parlamentares. Isso é fundamental. Agora, o caso das... É fundamental. Mas esse governo teve transparência, meu caro Washington. Por isso que fala, isso é uma vergonha. Porque, nunca teve transparência esse governo. Comissões, por exemplo, das emendas de comissão, mas havia o orçamento secreto que o Supremo já deu uma barrada, acabou com o orçamento secreto, eles levaram para as emendas PIX, o Dino está lá com o apoio unânime dos ministros do Supremo, dizendo, eu quero transparência na distribuição dessas emendas PIX. E se não tiver transparência, está suspenso. E também está cobrando das emendas de comissão. As emendas de comissão são mais um pouco transparentes, na medida em que elas são votadas entre todos os membros da comissão. Mas o que está se vendo é que parece que há demandas direto das presidências da Câmara e do Senado para as comissões que são atendidas sem passar por uma votação geral. Ou passando por uma votação geral, mas já incluídas lá como aqueles jabutis das votações em plenário. Então é isso. Tá um descontrole, e o descontrole leva um salve-se quem puder, e esse salve-se quem puder compromete. Galera. Mas isso que eu te falo, né? É interessante porque qual foi a fonte? A fonte foi o UOL, né? E assim, sempre teve essa roubalheira. Agora, estamos pedindo transparência, sabe o que dá a entender? Mais ou menos igual que aconteceu na Venezuela. Até hoje vamos estar lá no poder ainda, né? Porque é em janeiro que ele vai assumir, né? Mas até hoje está lá.
Então, a mídia fala o que tem que fazer, fala o que, né, transparência, fala, mas sempre a mídia sempre vai ficar falando de transparência, a mídia sempre vai ficar falando de corrupção, mas e aí? E nós? É o meu, é o seu, é o nosso dinheirinho que tá indo, né? Para amiguinho, papaizinho de amiguinho. Você pode ver aí, ó, quanto foi pro Rio Grande do Sul, não é? Quanto foi pro Rio Grande do Sul? Deixa a pergunta. Deixa aí no comentário aí, galera. Quero saber a sua opinião dessa palhaçada para todos os lados aí, para todos os lados, né? E o pessoal do norte tá aí, ó, do nordeste, né? Tá aí, ó, sem nenhuma verba e 1,4 bi veio aqui pro estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Tá ok? Você que chegou até aqui, deixa aquele like para fortalecer o conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para você estar por dentro de todas as nossas novidades aí, tá ok? Meu nome é Adriano Carvalho, esse é o canal Tá Ligado News. Amo vocês, galera. Fui!